Irmãos, o Evangelho de Romanos tem muita gente que faz moda com ele, mas ele não tem segredo nenhum. Por que ele não tem segredo? Quer dizer, ele tem alguns segredos importantes. Antes do grupo começar a apresentar, acho importante uma introdução muito básica. Não teremos uma exposição do livro de Romanos, sabe por quê? Quem tem dúvida, fala por quê. Vamos ver se alguém fala. Por Por quê? quê? Porque o livro de Romanos é o livro mais autoexplicativo da Bíblia. Você não precisa de um curso de Romanos para entender o livro de Romanos. O livro de Romanos basta você lê-lo. Ele é extremamente autoexplicativo, com uma única charada gospel. E qual que é a charada gospel do livro de Romanos? O capítulo 9 e o capítulo 10. Porque o capítulo... Oi? Quem falou? Eu ia falar, mas pode continuar. Não, mas eu acho que eu entendi o que você falou, pode repetir. A respeito do arminianismo e o calvinismo? Isso. O livro de Romanos, ele vai ser o primeiro livro que ele vai flertar com a soteriologia sistemática. O capítulo 9 é um capítulo calvinista, que os calvinistas se utilizam, e o capítulo 10 é um capítulo que os arminianos se utilizam. Então, são os dois capítulos do livro de Romanos mais complexos. Uma das razões pelas quais eu pulo ele, e nós vamos tratar esses dois capítulos num outro escopo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós estamos nos aproximando das aulas expositivas, então, quem não acompanhou até hoje, e tem algumas irmãs e irmãos, falam, irmão, eu estou tão perdido, eu não consegui acompanhar, será que eu recupero agora? Não mais. Nós falamos, gente, além da gente tratar todo o Evangelho de Mateus, vocês lembram do Evangelho de Mateus, alguma coisinha? Faz um joia gospel, só engana o professor para ele ficar feliz. Aí, glória. Aí nós falamos sobre o livro de João. Vocês lembram do livro de João? Bodas de Caná, parará. Nós trabalhamos Atos dos Apóstolos, os principais capítulos, principalmente as plantações da igreja de Coríntios e a igreja de Éfeso. São os principais pilares do livro de Atos. E nós entramos na era patrística. Falamos sobre Irineu de Leão, Jerônimo, Pacto de Lausanne, Moravianos, Orígenes, Eusébio de Cesareia. Nós já falamos dos valdenses, dos anabatistas, do Inácio de Antioquia, e falamos dos nossos irmãos, amigos calvinistas. Nós trabalhamos aqui o Sínodo de Dort. Falamos sobre agostinhos e falamos sobre arminianismo, quando a gente tratou os remonstrantes. Bastante gente na aula. Se eu não estiver enganado, falamos sobre papias ou papiás e falamos sobre antropologia cristã. Muita informação ou pouca informação? Muito. Muita informação. Muita informação. Muita informação. Então, vocês têm muita informação para trabalhar. Lembra que eu sempre comento? Desintoxica, acompanha uma coisa só, vai e volta, lê de novo, vê as aulas do passado e tal. Isso é fundamental. Mas quem picotou muito a aula, daqui para frente, não tem como recuperar, tá bom? Mas se eu fizesse voto para tragar adiante, não ia dar certo, tá? Por quê, gente? O livro de Romanos, como eu falei, não precisa de curso, porque o livro de Romanos ele é autoexplicativo, porém o que nós vamos tratar do ponto de vista teológico, a partir de agora, é onde a porca desentorta o rabo. Ela nem entorta, ela desentorta o rabo. Dúvidas, comentários, desesperos, angústias, alegrias, podem falar. Ansioso. Ansioso. Benção. Só tem uma dúvida. Diga-me. As aulas que foi gravado, que está no grupo lá, vai ficar disponível até quando para nós? Após o término do curso? É. Após 2 meses. Só 2 meses? 2 meses. Poxa. Tô lascado. É. Não vi nenhum ainda. Mas você acompanhou bastante, Angelo. Tem gente... Não, sim, eu perdi umas 2 só, mas eu queria rever do começo, né? Anotações. Ah, sim, sim. Ah, mas assim, o que eu até te falo? Você que acompanhou bem, e você, além de acompanhar, você participou, as apostilas vão ser, bum, você vai ler, você vai conectar, bum,
O Espírito Santo faz lembrar, somente nos textos bíblicos. Bom, Bruno, todas as aulas, após 2 meses, elas vão expirar, é isso? Elas vão expirar. Que dia que termina? Está previsto o término para 20 de junho. Ele mudou um pouquinho. Vocês contrataram 1 ano e 2 meses, a gente vai para quase 2 anos. Achei que vocês iam falar que Amém, bem. né? Poderia ser, né? Quase Poder- 2 anos nada, poderia ser 2 anos. É. Vocês vão sentir falta, vocês vão sentir saudade. Todas as turmas ficam falando disso. Tem Eu saudade. tenho carona na L5, desculpa aí. Ah, você tem carona lá. Eu tô sabendo, tô sabendo. Inclusive, eu tenho trabalho. Seu marido mandou? Não sei, mas eu vou cobrar ele, que ele é muito folgado. Já cobra ele, que ele vai querer te fazer de gato e sapato, querendo que você Vai. faça trabalho para ele, tá? Tem 2 maridos, não, 3 maridos lá na L5. Bom, e hoje, meus queridos, o livro de Romanos, ele vai ser iniciado pelo grupo 1. Eu estou com uma expectativa muito alta com esse grupo, para essa apresentação. Eles vão tratar 2 temas dentro da eclesiologia. Eclesiologia é uma teologia estudada dentro da teologia sistemática. Vocês receberam a apostila de teologia sistemática? Vocês viram a apostila? Teologia sistemática é uma matéria que ela vai abarcar e estruturar, por exemplo, todo o conceito sobre anjo, conceito sobre igreja, conceito sobre trindade, conceito sobre Cristo. Aí eles vão chamar de cristologia, angelologia, soteriologia não está dentro da teologia sistemática, mas a eclesiologia tá. Então, a teologia sistemática, ela é a mãe de todas as teologias, tá? Então, leiam essa apostila, que ela é fundamental para a fé cristã e para futuro biblistas e teólogos que vocês são. Então, a palavra está com o grupo 1, boa apresentação, entrem confiantes, que vocês pegaram o filé. Sistemático. Deus abençoe vocês. Graça e paz a todos, boa noite. Estamos aqui, né, agora para a nossa apresentação. A gente vai falar, eu vou falar sobre a igreja visível. Não foi fácil eu encontrar material sobre igreja visível, porque era tudo muito assim, muito lógico. Igreja visível é isso, é a igreja que a gente vê. Então, eu tive que vasculhar bastante para encontrar alguma coisa. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu vou ficar aqui, gente, eu estou com um problema na câmera, então eu estou no celular e no computador, porque eu preciso dividir a tela com vocês. Então, eu estou em 2 lugares aqui. Então, vamos lá. Igreja visível. A igreja visível é um termo da teologia, da eclesiologia cristã, e que se refere à comunidade visível dos cristãos na Terra, em oposição à igreja invisível, que é também chamada de igreja triunfante, que ela é constituída pela comunhão dos santos e pela companhia dos eleitos. A igreja visível, ela é uma sociedade de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião. E por igreja visível, a gente quer dizer igreja presente no mundo, e que extrapola limites regionais, compondo-se de todos aqueles que professam a fé em Jesus. Na eclesiologia da igreja visível, ela tem vários nomes. Ela pode ser chamada de reino de Deus, discípulos de Cristo, povo de Deus. E o Santo Inácio de Antioquia, ele foi um dos primeiros autores cristãos a escrever sobre o assunto. Ele insistia que a igreja visível estava centrada no bispo e na Eucaristia.
ou a última ceia. Irmã Maria Helena, né? Sim. Segura aí. Crente, vocês ouviram o que a irmã falou? Joia gospel ou joia não gospel? Joia gospel, tá bom. Vocês ouviram que a irmã Maria falou um negócio que é muito estranho. Quando eu fui pesquisar sobre a igreja visível é a igreja que a gente vê. Nossa, que trem óbvio. Só que ela foi cavucando, e é isso daí que me deixa muito feliz. E ó, a irmã Maria Helena cavucou e achou Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele falou que a igreja, ela deveria ter como centro, repete para mim devagarzinho, porque eu tô velho. O bispo e a Eucaristia, Tá. ou a última ceia. O que é o bispo da igreja romana? O Papa. o chefe de cada igreja, né? É abaixo do, sei lá, do Papa. Isso. E a Eucaristia? O que é a Eucaristia? Alguém que não é irmã Maria Helena consegue falar para mim o que é Eucaristia? Eu espero. Olha só, gente. Quando eu faço essa pergunta para vocês, eu tenho vontade. Nós estamos em 38, 39 agora pessoas, quase 40 pessoas. Vamos arredondar aqui até o final entre 40. Não é tipo a Santa Ceia, né? Santa Ceia, né? Lá é a hoste, né? Tipo isso. É a antecipação da glória celeste, é isso? Vai indo, gente, vai espremendo. A hóstia, a Santa Ceia, a antecipação da glória celeste. A Eucaristia, ela é a ceia e ela é celebrada como a comunhão de Cristo com os seus santos, ok? A Eucaristia, ela é um sacramento que agora é empossado pela igreja. Vocês estão me acompanhando? Ou seja, a Eucaristia, a ceia, ela é parte do sacramento da igreja, ou seja, ela só é feita na igreja. Na era apostólica, era feita nas Casas. Aonde que isso capota? Nesse carinha aí que eu esqueci o nome. Inácio de Antioquia? Porque aí ele leva a comunhão só para a igreja, né? Então, para você ter Deus, Cristo, você tem que estar dentro do templo, Da igreja visível. da igreja visível. Então, você tem que estar em comunhão, e para estar em comunhão, precisa de um templo visível. Para pisar no templo visível, você tem a Eucaristia lá dentro. Uhum. E a Eucaristia é um sacramento, ela é santa, sendo santa, porque nós acreditamos que o corpo ali é literal, nasce ali, já existia a lenda, aquilo que nós vamos chamar de transubstanciação do pão ou da hóstia santa. Bom, aonde o conceito sai das casas para ir para a igreja? É quando eu coloco o centro da eclésia no bispo e nos sacramentos. Eu tiro o culto da pessoa, eu tiro o culto da casa, eu tiro o culto da vida e coloco o culto na igreja. Eu deixo de pregar um culto racional em vida para pregar um culto racional no domingo de manhã. O centro da pregação vem para a eclésia visível e vem para os sacramentos da igreja. A importância pregada é a importância sacramental e bispal. Quando eu trouxe para vocês, lembram que nós vimos nos evangelhos o que Jesus ensinava? O que Jesus ensinava, irmãos? Uma igreja transversal, uma igreja indo em comunhão onde eles estavam, em qualquer ambiente,
quando se reunia, tinha festa, e eles celebravam, mas o centro do culto era a própria vida, não era a eclésia. Pode seguir, irmã Maria Helena. Todo mundo acompanhou ou não? Que bênção. Vamos seguir. No cristianismo primitivo, os escritores antignósticos, como Irineu, ou antinovacianos, como Cipriano de Cartago, muitas vezes se concentraram na igreja visível a fim de se oporem a várias opiniões consideradas heréticas. Foi nesse contexto que surgiu a expressão extra ecclesiam nulla salus, que significa fora da igreja não há salvação. E é um dogma da Igreja Católica. Volta devagarzinho. A irmã está muito veloz. O que aconteceu? Estou na velocidade 3. Tomou Guaraná. Tomei mesmo, tomei. Volta um pouquinho, irmã. Nós falamos que o centro do culto era a vida, era a sociedade. Sim. A igreja tinha que contaminar o mundo. A igreja tinha que mudar o mindset do mundo. Lembram da história da igreja? Vocês lembram do módulo de história da igreja? Lembram? That's true. Não? Lembram, né? Lembro. Vocês estão aqui comigo, crente? Lembram, né? História da igreja. A gente viu como tudo se formou, como foi rompido o cisma de 1054, o bispo de Constantinopla, o bispo de Roma, toda aquela treta gospel, como que nasceu os templos, Constantino, a igreja do imperador, a igreja do povo, da plebe, tudo aquilo que a gente viu. Vem Inácio de Antioquia, não somente ele, mas ele é o influencer da época que solidifica essa teologia. Ele diz, então, o seguinte, que o sacramento ele é fundamental para a eclésia e que o bispo é fundamental para a eclésia. Aí ele vai mais longe ainda, e a igreja vai mais longe ainda. A irmã Maria vai repetir para a gente o que ela acabou de falar. Vai lá, irmã Maria. Bora. Eu vou falar bem devagar, gente. No cristianismo primitivo, escritores antignósticos, como Irineu, ou escritores antinovacianos, como Cipriano de Cartago, muitas vezes se concentraram na igreja visível, a fim de se oporem a várias opiniões consideradas heréticas. Então, foi nesse contexto que surgiu a expressão extra ecclesiam nulla salus, que quer dizer, fora da igreja não há salvação. E esse é um dogma da Igreja Católica, mas que também foi mantido por muitas igrejas protestantes históricas. Segura aí, silêncio gospel. Comentários? Sem comentário. Quem falou isso? Que ano que aconteceu isso? Quem falou isso ele foi falado por Cipriano de Cartago, que eles, não é que foi falado, eles instituíram esse tema, né? Tanto Irineu, quanto Cipriano, quanto alguns exegetas da época, eles combatiam o gnosticismo grego, o fortalecimento do estoicismo. Era uma pedrada grega ainda num período com resquícios helenistas, que vocês sabem o que é, nós estudamos isso. E eles começam a trazer a igreja como o centro da adoração, o centro do culto, o centro da vida, até o centro do sacramento, o centro do servir. A gente deixa de servir o próximo para servir a igreja. É tipo aquela máxima, né? Eu estou limpando a igreja, estou servindo a Deus. Você está prestando uma colaboração a uma igreja visível. Você não está servindo a Deus.
Servir a Deus é tudo aquilo que quem veio na conferência ouviu. Como eu me consagro? A gente acha que se consagrar é uma coisa, mas consagração e vida cristã é aquilo que a gente ouviu na conferência. Quem estava, quem foi, viu. Quem não foi, vem na próxima. Vocês lembram o que a gente ouviu? O que é me consagrar? O que é ter uma vida cristã? O que é santificação? Santificação, o que é? Só que aí, esse combate ao gnosticismo, ele começa a entrar numa linha, principalmente Irineu, que nós estudamos Irineu de Lyon, ou de Lyon, na França, então assim, fora da igreja não há salvação, há vírgula. A Igreja Católica fez uma releitura nesse dogma há pouco tempo atrás, tentando dar uma desviada nisso, porque a Reforma gritou em 1517, sola graça, ou sola gratia. E a Igreja Católica tentou mudar isso. Só que os mais antigos da Igreja Católica ainda acreditam na una igreja, a una, ou seja, a única igreja. Então, se você achava que a sua igreja é exclusivista, meu irmão, você não foi católico. A igreja fundada por Pedro, e que recebeu a chave que liga no céu e liga na terra. Ou seja, o Papa liga na terra e liga no céu. Os bispos ligam na terra e ligam no céu. Tudo isso que vocês viram de exclusivismo, o ministério liga, a servir a Deus é servir a igreja visível, a eclésia visível, somente aqui dentro tem salvação, isso não é culpa da sua igreja. Isso é herança tradicional da Igreja Católica. Conectou as pontas? Quem está falando isso é a irmã Maria Helena, não é o irmão Bruno. Pode seguir, irmã Maria Helena. Vamos lá. Então, esse extra ecclesiam, eles insistiam que não há distinção entre igreja visível e igreja invisível, que é uma coisa só. Gente, desculpa, eu tenho que atrapalhar de novo. A irmã Maria Helena falou que não há distinção entre igreja visível e igreja invisível. Qual que é o problema que isso causa? Obrigatoriamente tem que estar dentro de uma igreja. E que obrigatoriamente aquela igreja é a certa. Não existe mais o corpo místico, só existe o corpo visível. Isso é grave. Isso é grave demais. Pode seguir. Mas existe também a Confissão de Augsburgo. Ele é um documento central na reforma de Lutero. Essa Confissão de Augsburgo foi uma reação da Igreja Católica e foi apresentado na Dieta de Augsburgo, em 1530. Então, eu fui ver o que é essa Dieta de Augsburgo, que é o nome com que se conhecem as reuniões da Dieta Imperial, ou hashtag do Sacro Império, na cidade alemã de Augsburgo. E Carlos V, ele que recebe a confissão augustânia, ou Confissão de Augsburgo, na sessão de 25 de junho de 1530. E eu quero... Agora, eu tenho uma parte que eu tentei fazer, colocar uns slides, porque é uma parte ficou meio longo, mas eu achei interessante. Então, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, e aí a gente vai vendo juntos, porque acho que eu não ia dar conta de explicar todo o material que está lá. Deixa eu tentar aqui, espera aí. Tem que fechar.
A irmã caiu? Caiu da graça? Eu acho que ela caiu, hein? O microfone Quando dela ela foi participar. tá no mudo. Tinha aparecido o slide aí, mas sumiu o slide dela. Apareceu 2 guaxinim. Agora sim. Gente, tá indo. Foi? Foi. Foi. Se dependesse de mim, a tecnologia. Aí você vai passando. Bom, então, vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Então, aqui, ó. Isso está em Timóteo, né? 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a palavra usada por Paulo é stulos, coluna, e que significa literalmente que a noiva de Cristo sustenta a verdade. Em outras palavras, se a igreja um dia deixar de existir, a verdade sofrerá um golpe de morte. Isso nunca acontecerá, pois a promessa que permeia a igreja de Cristo é que ela nunca sucumbirá ao ataque satânico, que está em Mateus 16:18. E a pergunta que sempre irá nos rodear é a seguinte: de que igreja Cristo está fazendo referência? No entanto, penso que deveríamos compreender com clareza a forma de como a Escritura usa a palavra igreja. A palavra igreja significa o corpo dos fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão ou que serão unidos a Cristo como seu Salvador. E o termo igreja é usado para indicar o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo, além daqueles que estão unidos misticamente com Cristo, e cuja união é espiritual e invisível. Também nos é apresentado um outro grupo, que é ligado a ele exteriormente. Essa é a igreja visível, conhecida pelos homens pela sua profissão de fé externa nele e pela prática das ordenanças da igreja e das práticas que Cristo ordenou aos seus adoradores. A igreja visível não pode ser confundida com a igreja invisível, pois pode-se pertencer à visível sem pertencer à invisível. A relação que Cristo mantém com um grupo é diferente do que ele mantém com o outro. Irmã Maria, uma dúvida. Ah, A irmã falou que eu posso pertencer à igreja invisível sem estar na igreja visível? uhum. Mas isso não é ser desigrejado? Seria, mas o fato de você não pertencer a uma igreja visível não torna você longe de Cristo. E o fato de você pertencer a uma igreja visível também não quer dizer que você está próximo de Cristo, né? Que brilhante isso. Então a irmã está dizendo que existem igrejados fora do corpo de Cristo. Sim. E que existe desigrejados no corpo de Cristo. Sim. What? Sim. Quem tem glória dá glória, irmão. Forte, hein? Também achei. Glória a Deus! Não se deve colocar em completa oposição um grupo contra o outro, pois formam uma só igreja. Porém, com dois aspectos, um visível, outro invisível, sendo um procedente do outro. A igreja visível é o universo sob o evangelho,
não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei. Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A Bíblia, com frequência, faz alusão a esse grupo e o descreve como igreja, vejam, em Atos 2,47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em outro lugar, fala-se desse grupo quando Paulo faz menção à provisão visível que Deus fez para a ordem, governo e edificação da igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 27 e 28. E assim também em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nestas passagens, fica evidente que está sendo mencionada a igreja visível, conhecida e percebida pelos homens, com suas ordenanças e práticas peculiares, o que não se deve confundir com a igreja invisível. E também temos aqui uma observação que, em meio à igreja visível, estará a grande maioria da igreja invisível. Mas, sob esse aspecto visível, estará também uma multidão de falsos membros do corpo de Cristo, que se unem a ele unicamente por meio da profissão exterior e das ordenanças visíveis. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? João 15 e Mateus 13 e 36. Com essas palavras, vemos que o Senhor reconheceu dois tipos de união com ele. A primeira, uma união viva, como a mantida pelo ramo cheio de fruto da videira. A segunda, uma união sem vida, meramente exterior. E são, assim, as duas ligações que existem para com Cristo, exemplificados, no caso, respectivamente, pela igreja invisível e pela igreja visível. Aí vamos ver aqui como a igreja pode funcionar como uma coluna da verdade. Deus quis revelar a verdade do Novo Testamento na igreja e por meio dela. Paulo escreveu, Efésios 3, 8, 11. Apóstolos e profetas são os homens pelos quais Deus trouxe a palavra inspirada. Somente os ensinos contidos no Novo Testamento servem como fundamento para a igreja. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas 1, verso 3. E, continuando, embora a igreja tenha concluído a sua tarefa de revelar a verdade de Deus, ela permanece como instrumento proclamador da verdade no mundo. Kuyper, ele comenta, Roma comete um grave erro quando afirma que a igreja em si dispensa
a graça salvadora, mas também erram aqueles que ignoram o fato de que a igreja precisa dispensar os meios da graça salvadora. Quanto à fé, só existe um meio pelo qual Deus dispensa os seus, pela pregação da palavra. É por causa desse importante papel da igreja que ela é chamada de mãe dos crentes. Deus também designou a igreja como aquela instituição responsável pela proclamação e ensino da palavra, em Atos 2:42. É na igreja que encontramos as diretrizes que nos conduzem à prática da verdade. Diretrizes quanto ao batismo, ceia do Senhor, quanto a ofertas e suas administrações. Liderança, adoração, papel dos homens, das mulheres, disciplinas e uma gama de assuntos essenciais à vida cristã. Tudo isso foi dado à igreja como meio de crescimento, ou seja, ferramentas pelos quais os crentes em Cristo crescem e se santificam. A igreja sustenta a verdade, protegendo-a do erro. Ela julga o ensinamento do falso profeta, declara que eles são falaciosos e os destitui se persistem na heresia. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Romanos 16:17. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida. Vive pecando e por si mesma está condenada. Tito 3:9-11. Quando há contenda entre dois irmãos, a igreja é chamada a julgar. 1 Coríntios 6:1-6. A igreja também protege a verdade da influência danosa daqueles que vivem um estilo de vida pecaminoso e doloso à sua pureza. Veja o que Jesus diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mateus 18:15-17. Quando a coluna é retirada, a verdade fica muito mais vulnerável e pode ser deturpada facilmente. Deus se compromete a estar com a igreja até o fim dos tempos. Não haverá um momento em que o Senhor deixará de dispensar seu cuidado com aqueles que são dele. Essa verdade nos dá grande esperança e também nos dá um bom argumento para a ideia de que devemos direcionar nossos esforços na edificação da igreja local. E agora eu tenho uma outra parte aqui. Eu tenho mais alguns slides, mas vocês acham que vai ficar muito longo? Aí é com o grupo. O grupo Então, sabe como é que estão os próximos passos. Se vocês acharem muito longo, depois eu posso postar. Enviar para a gente. Eu posso Pode enviar. ser. Pode ser. Tá, eu vou só passar, então, a conclusão aqui. Sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela não se preocupa com sua reputação, ela confessa seus pecados. E aqui, então, eu termino e depois os outros slides eu envio para vocês. Tá bom? Perfeito. Irmã, se puder só parar de compartilhar a tela, por favor.
Agora eu vou tentar descompartilhar a tela. Enquanto ela descompartilha a tela, eu vou entrar com a igreja invisível. Um pouquinho do que a irmã falou sobre a igreja visível. A gente estava comentando, era muito prático. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Rápido, né? O que é a igreja visível? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente apalpa, e aí, por consequente, tem a igreja invisível. E o mais, também é muito óbvio, né, o que é uma igreja invisível, aquela igreja que a gente não vê, né? Mas de onde que ela vem, como ela vem, da onde ela começou, aonde ela parou e aonde ela continua. E aí eu começo falando que eu procurei o significado da igreja, da palavra igreja, e em latim ela significa eclésia, a irmã também já falou um pouco sobre isso, que é um corpo social organizado, e um outro significado que é um grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações e ideias. Isso eu fiquei pensando um pouco, né? Pessoas que têm as mesmas aspirações e ideias, até de que ponto. Então, a igreja cristã, ela, em todas as épocas, ela é formada por todos aqueles que creem e aceitam Jesus como seu Salvador. E ela iniciou a sua história com um caráter mundial, num dia muito significativo e que a gente tem visto muito em Lucas, em Mateus, nos evangelhos, que foi no dia do Pentecoste, no fim da primavera dos anos 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor e 10 dias depois da sua ascensão ao céu. Eu apresentei um trabalho que falava sobre os momentos que os discípulos andavam com Cristo, e quando eles andavam com Cristo, depois de todos os milagres que eles viam, de todas as coisas que eles viam, eles ainda não entendiam qual que era o verdadeiro chamado, qual que era o verdadeiro propósito de Cristo aqui na Terra. Eles ainda estavam naquela questão da política, das políticas sociais, deles serem um povo liberto, de ser liberto de Roma, e eles não entendiam. Mas mesmo eles não entendendo, eles queriam propagar a Cristo, propagar todo aquele evangelho, tudo aquilo que Cristo falava para ele. Jesus falava, não, eu entendo que vocês creem em mim, mas ainda não é o momento. Calma lá, espera aí que vai chegar um momento que tudo isso vai acontecer. E esse movimento, ele aconteceu 50 dias após a ressurreição de Cristo, no dia do Pentecoste, cumprindo a profecia feita no Velho Testamento, que está em Levítico 23, que diz que no dia seguinte, isso é, 50 dias após oferecerem feixes de trigo, apresenta-se a Deus e ao Senhor, outra oferta, a colheita de cereais. E aí ele vem trazendo essa questão de quando vai acontecer essa igreja invisível. E aí na BKJ explica um pouquinho sobre a palavra Pentecoste, que vem do grego, e ela significa 50º, que conclui o período de 7 sabá, iniciando-se na Páscoa. Originalmente, a festa dessas semanas eram por causa das colheitas de trigo, está escrito em Êxodo 34, verso 22, e durante as festas, os judeus eles deveriam mostrar sua gratidão a Deus por sua provisão, trazendo ofertas e separando o tempo para adoração. E após a ressurreição, Jesus apresenta-se aos discípulos, está escrito em Lucas 24, passa 40 dias com eles, ensinando, ministrando as suas palavras, e após os 40 dias da sua ascensão, Jesus volta ao céu. Antes, ele passa algumas instruções aos discípulos, em Lucas 24, e diz, eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que venha poder de cima sobre vocês. Porém, quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em todas as terras distantes. Atos 1:8. Então, Jesus voltou, saiu dali, voltou para o céu, e eles voltaram ali para Jerusalém. Em 10 dias, eles ficaram ali naqueles eventos da festa judaica, está escrito em Atos 2, e quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em um mesmo lugar, orando, 120 ao todo, e o Espírito Santo veio sobre eles, e apareceram distribuídas linguagens como fogo, e passou sobre cada um deles, está escrito em Atos 1:8. E ali eles entenderam um novo conceito do reino do céu, que o reino do céu não era um império político, mas um
um império espiritual, coisa divina. E aquela manifestação, ela revigorou a todos, fazendo testemunhas vivas do Espírito Santo. E o Espírito Santo, desde então, ficou morando permanentemente na igreja, não em uma organização, em um mecanismo, em paredes, mas como um processo individual, pessoal e verdadeiro de Cristo dentro do coração de cada indivíduo. E aquela comunidade dos primeiros anos foi chamada com muita propriedade, Igreja Pentecostal, a Igreja Invisível. É isso. Essa é a Igreja Invisível, que mora dentro dos nossos corações a partir da descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Glória a Deus! Aleluia! Perfeito. Queridos, se você for parar para refletir nesse trem, vai parecer papo de desigrejado, não parece? Não parece uma defesa de desigrejado? Sai da igreja! Mas se você não pegar o contexto de tudo que a gente viu aqui, vai de fato parecer. Isso é um papo de desigrejado, falando que não tem essa, que crente não tem que estar em igreja, coisa nenhuma. Mas isso não tem a ver com estar dentro do templo. É a preocupação de ser igreja invisível dentro de uma igreja visível. E deixar de ser apenas igreja visível. É uma união, né, das duas partes, da igreja visível e invisível. Eu acho que, ouvindo tudo isso, é um caminho que é unificado, mesmo às vezes estando desigrejado por alguma consequência, mas é importante estar em comunhão com outras pessoas, né, porque mesmo fala naquela passagem 1, 2 ou 3, em meu nome ali estarei, e a gente vê que no dia do Pentecoste, que eles estão sempre juntos, Jesus está sempre reunido à mesa, Jesus está sempre partindo o pão, Jesus está sempre reunido, né, então essa é a importância da igreja visível e invisível juntas, né, numa mesma comunhão, e quando eu trago aquele significado, o que é a igreja? Peraí que eu vou voltar aqui, Bruno, que eu não tenho a memória igual não. Que é um grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações e ideias, e não calados, né, falando. Então, aqui nesse momento, a gente está numa igreja falando sobre Cristo, falando sobre as coisas e degustando sobre todas essas coisas do reino do céu. Enfim. Perfeito. Ponto central. Será que todo mundo que está dentro de uma igreja visível também é igreja invisível? Não. Não, minoria. A minoria. Minoria. Então, a gente, às vezes, olha uma igreja lotada, falando da minha, tá? A igreja está lotada, culto de domingo de manhã lotado. Aí você pega aqui, você que está aqui, eu vou trazer muitos que estão lá fora para vir aqui para se salvar. Muitas vezes o que está lá fora está se salvando. E quem está lá dentro ainda não entendeu o evangelho. Muito bom, gente. Quem foi pego de surpresa com essa aula? Ninguém? Zero surpresa? Vou confessar que não foi difícil. Essa aula está sendo até mais fácil de entender. Realmente, tranquilo, devido ao que nós já vimos, né, no decorrer dos dias aí. Mas acontece, irmão Bruno, só um comentáriozinho, que os evangelistas, eles evangelizam, a maioria, somente na instituição que nós estamos, eles evangelizam a instituição, não Cristo. Para a instituição, trazerem para a instituição, não para Cristo. É o que dá. Mas, irmão, uma coisa muito... Perdoa, Bruno. Uma coisa muito, assim, que eu sempre ouvi essa questão de evangelizar, né? Sempre ouvi, evangelizar. E uma coisa que eu tinha na minha cabeça, evangelizar o quê? A igreja? Eu vou mostrar para as pessoas que a minha igreja é melhor que as outras. Eu não tinha esse conhecimento todo, tal, antes, né? Bem antes. E aí eu via meu pai e outras pessoas falando, vou falar o quê? Vou falar que é a igreja, mas a igreja como? E eu tinha muitas dúvidas, e para mim isso não era claro. Vou evangelizar o quê, né? Vou falar o quê? É complicado isso aí. Agora que nós estamos descobrindo, né? Agora que eu digo. Mas para muitos que estão lá, eles estão presos na instituição. E uma coisa das aulas que a gente falou, eu via muitas amigas minhas católicas, né, de várias igrejas, e eu falava assim, nossa, mas elas são
minhas primas, né, os meus primos, né, de São Bernardo, o Bruno tá aqui, eles falavam de Cristo de uma forma tão mais alegre, eles eram tão mais assim, a gente estava sempre com aquela tristeza, com aquela coisa, com aquele peso, e eles falavam de Jesus, e Jesus, Jesus, eu falava, nossa, mas que Jesus é esse que eles estão falando? Não entendi essas coisas, né, e hoje a gente vê e fala, poxa, às vezes a gente estava numa igreja visível e não na invisível. Verdade. Eu tinha também esse problema aí com evangelizar. Eu falava, mas o que eu vou falar? Eu vou chamar para ir para a igreja, porque era isso que era evangelizar. Chamar para ir para a igreja. E eu não me sentia à vontade de chamar a pessoa para ir para a minha igreja. Que é como se eu estivesse falando, só a minha que é certa, então você tem que ir para lá. Eu não me sentia à vontade. E é diferente você chamar a pessoa para ir para Cristo, né, e não para a igreja, que é agora que a gente sabe, né? Ô, Bruno, as irmãs apresentando aí de estar dentro e fora da igreja, eu lembrei da parábola do filho pródigo, os dois filhos, né? Os dois estavam fora? Um estava dentro, porém estava fora, né? Tá perdido. O Bruno, Na verdade, os dois estavam perdidos. Os dois estavam perdidos. Saiu também estava perdido. Né? Os dois estavam perdidos. Quer dizer, Bruno, essa questão... perdão. Essa questão da igreja... invisível nasceu em Pentecostes, é isso? Então, a igreja invisível em si, ela nasce em Cristo. Mas o que ele trouxe é que até ali o Pentecoste, até a ascensão de Jesus, eles não sabiam ainda o real significado de tudo isso. Eles não tinham entendido nada. Os discípulos estavam com ele e não sabia quem ele era. E aí teve até uma passagem que um deles olha para Jesus e fala, como é que eu posso ver o Pai? Aí Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. Tipo assim, vocês não estão entendendo. Lá em Pentecoste, a ideia da igreja se consolida. Tanto que quando a gente estudou o livro de Atos, a gente percebeu que pela primeira vez eles são chamados de cristãos, igreja, tudo nasce ali. Tá? É nesse sentido. Mari levantou a mão. Mari Tasso. Ô, Bruno, quando a gente fala da igreja como invisível, né, ou, aliás, da igreja visível, né, a gente tem que puxar também a história na estruturação da igreja, né, que ela vai acontecer só com Constantino, né, assim, digamos assim, quando começa a igreja católica propriamente, né, ou a gente, ali atrás já tinha a disseminação do cristianismo, foi até por isso que ele criou a igreja católica, entendeu, mas até aquele momento ela era visível, mas ela não tinha, ela mantinha as mesmas histórias, aliás, o histórico formado pelos discípulos de Jesus, né, pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, né. Perfeito. O conceito de igreja, ele sempre existiu, tecnicamente. A igreja sempre foi invisível. E ora reunida. Constantino traz isso. Como a irmã Maria, ela trouxe brilhantemente, a partir de Inácio de Antioquia, a gente percebe os sacramentos tomando o centro do culto, o bispo tomando o centro do culto, a valorização da própria igreja como meio de salvação, fora da igreja não há salvação. Então, a ideia da igreja visível como centro da adoração é quase um retorno ao templo. Eu não quero ser tão pesado, mas já podemos ser pesado, não sei se para todos. O ponto é um retorno para o templo. Templo de Jerusalém. É a ideia de que você precisa ter uma estrutura para adorar a Deus, né? Que você não pode adorar a Deus fora do templo, que é a mesma ideia que os judeus têm até hoje, né? Eles esperam o templo para adorar propriamente. Né? Mais do que isso, é você entender que o perdão de Deus só vem quando algo é dito dentro do templo.
É não quando tinha você entende pensado que os nessa questão. sacramentos, a ceia, o batismo, só pode acontecer dentro da igreja. Gente, vocês ouviram a irmã Maria trazendo uma pesquisa que ela fez, mesmo estilo Lex, se vocês pesquisam, traz, a gente vai moldando. Perceberam aonde a gente colocou batismo dentro do templo, ceia dentro de templo? Ninguém consegue fazer ceia em casa. Isso está dogmaticamente enraizado na nossa cabeça. E isso não significa defender o desigrejamento, tá, gente? O que a gente está falando aqui, longe disso, existem pessoas dentro de templos que estão desigrejadas. A pessoa está desigrejada congregando. E bem desigrejada, né, irmão? Muito desigrejada. A irmã Mari está tentando falar também. Mari, pode falar, filha. Não, era só uma observação que antes eu conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje eu conheço Jesus de caminhar com ele. Era só isso, assim, um adendo, porque antes a gente ouvia falar, eu não sabia quem era Jesus. Eu falava de Jesus, mas eu não sabia quem era Jesus. Hoje eu conheço um Jesus de caminhar com ele. De estar ao lado, de conversar com ele, saber o que Exatamente, exatamente. Era só uma observação do que vocês estavam falando antes. Bom, muito bonito isso. Ô Bruno, e essa igreja invisível era um mistério escondido com Deus, né? Exatamente. E aí agora faz todo sentido o grupo entrar em Romanos 1. Esse é o gancho. Eu sou igreja invisível, até a E eu Assembleia Cristã nem... chegar aqui. Ah, o irmão tá falando, desculpa, irmão Léo. O irmão falou que ouvia falar de Jesus, né? Que falava de Jesus, ouvia falar. E hoje está conhecendo ele, né? Eu nem falava, eu falava, só falava de Deus, 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 Deus. Porque falar de Jesus é sectário. Esse povo sectário fica na falação de Jesus, Jesus, Jesus. E hoje eu estou conhecendo e falando nele. Ele é o meu único salvador, gente. Por isso que os sectários falam nele o tempo todo. Ai, meu Deus, tem que explicar isso ainda. Irmão Léo? Sim, eu falei que não é que eu tô desigrejado, mas eu tô sendo uma igreja invisível até a Assembleia Cristã chegar aqui onde eu tô. Tá chegando. Maravilha. Vamos lá, grupo Romanos 1. A irmã está sem áudio. Bom, paz Deus com todos. Eu vou pedir ajuda também para o Bruno. Eu fiz um resumo aqui que eu encontrei. Eu vou lendo, se houver alguma coisa, algum erro, alguma coisa, você me ajuda, Bruno, porque eu não tenho muita experiência nisso, tá? Tô meio nervosa, viu? Não fique. Vamos lá. Eu peguei praticamente foi o versículo do capítulo 1, né? O versículo 17. Então, eu vou começar a ler e qualquer coisa o Bruno me ajuda. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, 17. É um versículo fundamental na teologia cristã e apresenta um conceito essencial para a compreensão da salvação pela fé. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, escreve: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Neste artigo, vamos examinar o significado deste versículo e seu contexto dentro da Bíblia, além de explorar a importância da fé na vida cristã. Para entender o significado de Romanos, é importante analisar o contexto da Epístola aos Romanos como um todo. Paulo escreve essa epístola por volta de 57 anos depois de Cristo, para a igreja em Roma, que era composta por judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Ele inicia essa epístola apresentando a sua mensagem principal, que seria a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nos primeiros
capítulos da epístola, Paulo aborda a condição humana do pecado e a necessidade da justiça de Deus. Ele argumenta que tanto judeus quanto gentios estavam debaixo do pecado, que a lei não é capaz de salvar ninguém. Em seguida, ele apresenta a justificação pela fé como meio pelo qual os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. É nesse contexto que Paulo escreve aos Romanos, né? E ele cita em Abacuque 2, versículo 4, um profeta do Antigo Testamento que proclamava a justiça de Deus. Abacuque, ele afirmava que o justo viveria pela fé em Deus, e Paulo explica esse conceito da justificação pela fé em Cristo. A expressão o justo viverá pela fé pode ser interpretada por várias maneiras, mas, em geral, se refere à ideia de que a vida cristã é baseada na fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é revelada no Evangelho e é disponibilizada para todos que creem. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos precisam da salvação pela fé. A palavra justo, nesse versículo, também pode ser entendida como justificado. A justificação é um ato judicial de Deus em que ele declara o pecador como justo, não por causa das suas obras, das suas próprias obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E é pela fé que o crente recebe a justificação de Deus e se torna parte de um reino. A fé é um tema recorrente na Bíblia e é fundamental para a vida cristã. O escritor de Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, versículo 16. A fé é a base da relação entre o ser humano e Deus, por meio dela que somos justificados e reconciliados com Ele. A fé também é a fonte de esperança para o cristão. Paulo escreve em Romanos 5, versículo 1 e 2, que justificados pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, né? A fé nos permite ter confiança em Deus e em suas promessas, mesmo em meio às dificuldades da vida. Além disso, a fé é uma resposta à graça de Deus. Paulo escreve em Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação pela fé é um dom gratuito de Deus, que não pode ser conquistado por meio de obras ou méritos humanos. Existem outros versículos na Bíblia que se relacionam com o tema da fé e da justificação. Algumas passagens importantes incluem em Gálatas, versículos 2, 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Por isso, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Filipenses 3, 9, a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Romanos 3, 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Em Romanos 1, 17, portanto, se resume de forma concisa e poderosa a mensagem da justificação pela fé. A vida cristã é baseada em fé em Jesus Cristo, que é o único meio pelo qual podemos ser reconciliados com Deus e receber a sua justiça. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas é uma resposta pessoal à graça de Deus que nos transforma e nos sustenta na nossa caminhada.
Essa expressão se refere à ideia de que a vida cristã é baseada na fé em Jesus Cristo e que a justiça de Deus é revelada no Evangelho e disponibilizada a todos que creem. A fé é fundamental para a vida cristã, pois por meio dela que somos justificados e reconciliados com Deus, e sabemos que suas promessas temos sua esperança em meio às dificuldades da vida. Como a fé se relaciona à graça de Deus? A fé é uma resposta da graça de Deus que nos oferece a salvação gratuita. Não por mérito ou obras humanas, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Embora a fé seja baseada na salvação cristã, a Bíblia também enfatiza a importância das obras como um fruto de fé genuína. Tiago 2, versículos 17 e 18. Diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A justificação pela fé é a doutrina cristã de que a salvação é concedida unicamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras ou méritos humanos. Foi essa a minha parte. Muito Deus bom, irmã. Muito bom. Meu Deus. Isso é porque você está nervosa. Imagina sem estar nervosa. Essa carta tem alguns pontos, e depois a gente vê sobre igreja invisível e visível de uma forma tão brilhante que vocês apresentaram. Paulo estava em Jerusalém quando ele escreve essa carta. Sabe como? Quem aqui lembra como Paulo estava nesse momento em Jerusalém? Prestes a ser morto. Estava preso e muito prestes a ser morto. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha certeza que ele ia permanecer vivo. Ele não tinha. Pelo contrário. Ele escreve essa carta e manda, e você sabe quando que Paulo chega em Roma? 3 anos depois que ele já tinha escrito a carta. Ou seja, a carta chegou, 3 anos depois Paulo chegou. Santo Deus. Era o lugar, é como se você recebesse uma profecia. Paulo, um dia você vai pisar em Roma e vai pregar lá. E Paulo esperava isso com uma ansiedade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, amém, mas tão grande. E ele falou, caramba, eu vou morrer e não vou pisar em Roma, eu não vou pregar o evangelho em Roma. Então eu já vou escrever essa carta para os irmãos que estão lá. Ele sabia que Tércio, olha só, e Paulo estava velho. Para quem congregou na Assembleia Cristã no dia que eu atendi, não preguei aqui, eu fiz todo mundo ler Romanos 16, versículo 22. Quem escreveu Romanos? Tércio, não foi nem Paulo. Não. Paulo não tinha condição de escrever, ele estava com artrose, artrite, rinite, sinusite, labirintite. Paulo estava todo quebrado, velho, cansado. E ele tinha sido tanto espancado, mas tanto espancado, que ele não tinha condição mais de escrever. Aí parece que eu vejo Paulo lá tremendo na prisão, falando assim, eu não chego em Roma vivo. Eu vou morrer aqui, eu vou espatifar aqui. Então Tércio escreve, ele começa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Versículo 3, olha que poder. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Você não está entendendo nada, né? E parece que tudo isso aqui é uma sopa muito comum para você ouvir. Mas pensa que você é um judeu do 1º século, que acredita que a salvação é pela lei, e está falando que Jesus é Deus e que tem um espírito que é santo, que move as pessoas. Pegou a visão? Aí ele continua dizendo,
pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Tipo assim, você não é judeu, você não é sacerdote, você não é sumo sacerdote, você não é essênio, você não é saduceu, e você está falando que você é apóstolo porque Jesus te falou isso? Você não é crente, não. Aí ele continua. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Ele está pregando o evangelho para quem nem crê em Jesus. Aí o versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, aí ele vai saudar. Ah, meu irmão. Aí a Vânia esses dias perguntou sobre a saudação. Romanos 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação paulina. Aí ele continua, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. No tempo de Paulo, à luz do que ele entendia como mundo antigo e conhecido, o evangelho já tinha chego em todo o mundo. Vou colocar lá no versículo 14. Pulei. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego. Paulo está falando, gente, que, primeiro, óbvio, salvação não é mais pela lei. Salvação e lei estão dissociados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importantíssimo. Paulo está falando, eu estou em dívida. Porque eu não vou chegar aí. Você se sente em dívida? Na reunião de pastores hoje à tarde, um pastor que estava falando com a gente, eu falei, o cara é sensacional, ele fez uma pergunta assim, pastor fulano, quantos filhos o senhor tem? Aí ele falou, 4. Aí ele perguntou para um pastor um pouco mais jovem, e o senhor, pastor, quantos filhos você tem? Aí o pastor disse, 3. Ele olhou para mim e falou, pastor Bruno, e você, quantos filhos você tem? Eu falei, 2. Ele falou, o seu filho, Bruno, vai ter um filho. E se crente continuar pregando para crente, e se essas igrejas mais tradicionais, que é o pai, o filho, os netos, essas igrejas vão murchar. Paulatinamente. Porque não há evangelismo, o que há é tradição. Você não vê dentro da sua igreja ninguém novo. É raro. Estou mentindo? A igreja não se sente devedora. Só que há uma dúvida pairando em Roma. Beleza. Você está falando que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, a justificação pela fé, tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, glória a Deus, estamos muito felizes, tá. E as pessoas que não ouviram o evangelho, e os incas, e os maias, e os índios do Brasil, que não vai chegar a carta de Paulo porque não tem WhatsApp, não tem direct, não tem Instagram, não tem FaceTime. O que acontece? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Viu a árvore, associou a árvore pela fé a Deus, você creu. Viu o fogo, associou a Deus, você creu. Viu a água, glorificou a Deus, você creu. Porque pela fé sois salvos. Você creu que algum criador, em algum momento, criou aquilo, você creu. Sem saber sobre a notícia de Jesus, Bruno? Antes de Jesus chegar, sim.
E nós somos indesculpáveis. Como que os índios, os incas e os maias se salvam? Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Paulo está falando, o mundo está capotando, Roma está corrompido, e a graça está tocando o sino. Tim, 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 tim. E você já cantou o hino, o sino do Evangelho. Romanos 2, quem vem? Sou eu, Bruno. Irmãos, Romanos 2, eu li, reli. Não é eu antes? Não é a minha parte antes? Ô, irmã Cíntia, perdão. Eu acho que é a irmã, perdoa. Na verdade, eu acho que tinha a Carolina antes, né? O restante do capítulo 1. Ela vai apresentar, a Vânia? Carol, Carolina, não vai? Carolina. Agora seria ela. É mesmo. Carol tá aí? Se a Carol não veio, vai pro próximo que é. Vai pro próximo que a Carol não tá aí. Não. Carol faltou. Então, eu vou... É do 1 ao 16, depois é o Rodrigo. O Rodrigo tá ansioso. Perdão. Em Romanos 2, o Paulo acusa a falsa moralidade que tanto os judeus quanto os gentios apresentavam, né? Demonstrando que ela não leva a pessoa à aceitação por parte do Senhor. Além disso, também explica para os judeus que a lei ou a circuncisão não garantem a salvação. Paulo abre essa parte da argumentação mostrando que aqueles pecados dos quais acusou os gentios de cometerem também eram cometidos pelos judeus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Em Romanos 2:1, né? Nos versículos de 1 a 4, Paulo dá continuidade na exortação iniciada no capítulo 1, mas agora exorta aqueles que julgam o comportamento dos outros, mas não olham para si mesmo. Isso remete a uma citação de Jesus. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar este cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Lucas 6, 41, 42. A lista de pecados apresentada no final do primeiro capítulo era tão grande, o suficiente para que todos os seus leitores pudessem se relacionar com algum deles ou em algum momento. Independentemente de quem sejamos, cometemos algum ou até todos aqueles pecados apresentados. Portanto, ao julgarmos as pessoas indignas da salvação por conta daqueles pecados, estamos nos colocando na mesma condição, uma vez que fizemos ou fazemos as mesmas coisas. O argumento... Ou seja, eu não posso condenar ninguém ao inferno e falar, aquele cara é um pecador miserável. Não. Por que a gente faz? Porque a gente faz justamente o que Jesus pediu para não fazer, né? A gente julga. Entendi. Um pecado diferente do nosso, né? Entendi. O argumento que alguns podem usar aqui é que já não fazem mais aquelas obras, portanto, essa parte do texto não se aplica a eles. Exemplo, eu pecava aquele pecado, agora eu não peco mais esse pecado. Você continua pecando o pecado que eu não peco mais, sem saber que a gente está cometendo outro, né? Esse pode também ter sido o pensamento de alguns judeus ao lerem essa parte da carta. Paulo, aparentemente, preparado para esse questionamento, diz:
Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2:4. Afirmando assim que mesmo que você já tenha se arrependido e abandonado a prática daqueles pecados, o fez apenas por conta da bondade de Deus, e não por ser uma pessoa boa, que merece a salvação por ter se arrependido. A Paulo, que construiu o argumento do capítulo 1, falando muito sobre as obras dos gentios, dá um choque de realidade nos judeus, mostrando que eles também praticam as mesmas obras. O mesmo contraste vale para nós, cidadãos da atualidade. Ao pensarmos que somos melhores que outras pessoas, estamos esquecendo que cometemos no passado ou no presente os mesmos pecados que eles, e que seremos réus do mesmo juízo. Isso nos lembra que somos cristãos, não somos melhores que aquelas pessoas que ainda não se converteram. Não temos motivo para condená-los ou nos colocarmos numa posição, por menor que seja, de superioridade. A recompensa das nossas obras. A seguir, Paulo fala sobre qual é a recompensa de nossas ações, e que isso vale para qualquer pessoa, independente de ser judeu ou não. O caso aqui é que Paulo está se preparando para mostrar aos seus leitores que os judeus, apesar de serem o povo escolhido por Deus, não tinham nenhum privilégio em relação à salvação. Eles tinham outros vários privilégios, mas nenhum que lhes conferisse a salvação de maneira diferenciada dos gentios. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo disse para esse tipo de pessoa: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Os legalistas não podem ser salvos perante Deus, a lei nunca pode nos libertar. Por isso, Deus irá nos julgar se a nossa vida religiosa for baseada na lei. As vidas legalistas causam a ira de Deus. Aqueles que ainda não foram salvos têm vidas religiosas legalistas. Eles dizem para as pessoas viverem de certa forma, segundo a lei, mas eles não deveriam dizer essas coisas hoje em dia, né? Paulo faz alerta sobre o dia da vinda do Senhor, que é conhecida pelo dia que o Senhor irá julgar a todos pelas obras de cada um. Vida eterna para aqueles pela constância no bem visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não importa quem você é, importa que você creu na salvação, né, da Jesus que salva, não obra. Ao falar que Deus recompensará cada um segundo as suas obras, e antes disso que todos cometeram aqueles pecados, está deixando claro que a condição de toda a humanidade é a mesma. Somos pecadores, incapazes de obter a salvação pelas nossas obras. Ainda em relação às obras, Paulo afirma que todos estão na mesma condição. Glória, porém, e honra e paz para qualquer que faz bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Se fizermos o correto, se procedermos da maneira que Deus espera que façamos, honra e paz virão sobre nossas vidas. Isso vale para todas as pessoas. O único versículo controverso, a dificuldade maior de interpretação pode estar no versículo 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Alguns podem argumentar aqui que Paulo está se contradizendo, dizendo nesta passagem que aqueles que perseverarem em fazer o bem terão a vida eterna, e que em outras passagens afirma que somos justificados pela fé, salvos pela graça. Mas aqui o entendimento, o ponto é que Paulo está construindo um argumento que demonstra a impossibilidade de qualquer pessoa de perseverar em fazer o bem, sendo seres humanos pecadores que só pela bondade de Deus chegamos ao arrependimento.
é impossível para nós, sozinhos, perseverarmos em fazer o bem. Esta linha de pensamento concorda mais com o todo das palavras de Paulo e das Escrituras que o pensamento de que ele está se contradizendo, né? Que ele quis dizer que a gente, por nós mesmos, é impossível fazer o bem. Paulo, então, mostra que o fato do judeu ter a lei não lhe confere benefício salvífico, a menos que ele seguisse completamente a lei, o que ele já demonstrou ser impossível. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Acabando assim com a falsa segurança de que, por terem recebido a lei de Moisés, seriam especiais ou teriam a garantia da salvação. Só poderiam ser considerados justos se seguisse completamente a lei, sem nenhuma falha. Isso, mais uma vez, fica claro que é impossível para qualquer pessoa. Para afirmar isso, Paulo mostra que os gentios, que não tinham ou nem mesmo conheciam a lei de Moisés, poderiam seguir a mesma lei, simplesmente por ser uma lei moral implantada pelo Senhor em seus corações. Essa questão da lei moral é um dos argumentos para falar sobre a existência de Deus. Olhar para dentro. Por fim, Paulo volta aos argumentos iniciais, falando sobre a necessidade de que todos temos de, antes de julgar o próximo, olhar para dentro de nós. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que são justos. A lei é o guia para manter o ser humano no caminho certo de Deus. Ela não é princípio de salvação, mas ela norteia no caminho que Deus requer de você. Quando você recebe o Espírito Santo, a lei que antes estava escrita em pedras, como lá em Êxodo 20, agora passa a ser inscrita em seu coração. Suas ações passam a ser administradas por sua consciência pura, que é exercida pelo Espírito de Deus que age em nós. Essa é a minha parte. Glória a Deus. Muito bem explicadinho, irmãzinha. Deus abençoe, viu, filha? Não vou mostrar o rosto, Amém. não, picando batata, fazendo janta. Eu também não Muito bem explicadinho, não entendi mostrei o rosto. perfeitinho. Não mostrei o rosto porque eu tô com enxaqueca, eu não tô com a cara Deus muito boa. abençoe. Deus abençoe. Amém. Quando eu comentei no início que o livro de Romanos ele é autoexplicativo, fica muito claro qual é a abordagem do livro e do capítulo. Ele vai transitar em cima disso o livro inteiro. Ele vai reforçar a salvação pela graça. E isso ele está escrevendo próximo do que ele achava que seria a morte dele. Então, o mais louco da carta não é a carta em si, é a circunstância de Paulo narrando isso, perto da morte. Uma esperança impressionante. Tem um teólogo chamado Gordon Fee, que ele vai falar que ele enxerga o Espírito Santo saltando dentro de Paulo ao escrever essa carta. Rodrigão? Irmãos, então, eu li Romanos e é impressionante como me impactou, assim, acho que me impactou tanto como Mateus 5. Porque como o Bruno falou, assim, você lê e ele se explica, né, autoexplicativo, não precisa de muita coisa assim. É impressionante como algum tempo atrás eu lia e não entendia muito bem o que... Parece que a gente não entendia, né? Então, assim, o curso, né, como abriu a nossa mente, assim, como deu clareza, você ler e entender o que está falando mesmo o capítulo. Eu fiz um resumo aqui, irmãos, bem resumo mesmo, porque o meu verso é do 17 ao 29. Eu queria deixar mais um espaço para o irmão Bruno, para ele depois passar para a gente, assim, porque, é como eu falei, se a gente lê esse capítulo, assim, ele se explica por ele mesmo. Então, aqui, do capítulo 17 ao 29, tá? Paulo se dirige diretamente aos judeus.
E aqui ele mostra que os judeus não levam nenhuma vantagem sobre os não-judeus se eles não obedecerem à lei de Deus. Todos os não-judeus e judeus pecam e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ele fala a todos, mas parece ter em vista especialmente os judeus, que eles eram tentados a pensar que por serem o povo escolhido e por causa do amor de Deus, eles não importavam muito com o tipo de vida que eles levavam, né? Eles não cumpriam muito a lei. Então, Paulo se dirige aos judeus enfatizando que ter a lei não é suficiente, senão a colocar em prática. Ele argumenta que a verdadeira circuncisão não é a física, mas a do coração, realizada pelo Espírito Santo. Paulo ressalta que a obediência à lei não justifica ninguém diante de Deus, mas sim a fé em Cristo. O apóstolo destaca que Deus julgará a todos de acordo com as suas obras, sem acepção de pessoas. Ele enfatiza que a verdadeira circuncisão é espiritual e que a justiça de Deus é alcançada pela fé e não pelas obras da lei. Paulo conclui o capítulo reforçando que a verdadeira judeidade não é externa, mas interna, baseado na transformação do coração. No resumo que eu vou mandar no grupo, irmãos, no trabalho que eu vou mandar no grupo, ele está mais completinho, mas eu fiz esse resumo assim porque para mim ficou muito, não sei se eu consegui passar para os irmãos, mas para mim ficou muito claro assim o que esses 12 versinhos estão querendo falar, né? Então essa é a minha parte. Aí eu coloquei aqui algumas pontes hermenêuticas que depois eu coloco no trabalho para todos lerem. E aí eu estava conversando com o irmão também, ele me recomendou assistir o filme O Livro de Eli. Eu não assisti ainda, mas ele falou que pode contribuir muito para a compreensão do tema, como fé, justiça divina e transformação interior, que estão presentes nesse capítulo 2 que a gente acabou de apresentar. Muito bom, muito bom. A gente inicia a aula, e aí vocês viram que eu investi tempo na igreja visível, porque, gente, o livro de Romanos, se você dá para uma criança de 12 anos explicar o contexto, fica fácil. O livro de Romanos é conhecido como o Evangelho de Paulo ou o Quinto Evangelho. E ele é o mais didático, mais fácil do planeta. Só que como o irmão Rodrigo me deu algum tempo e eu sou solícito, eu vou usar 5 minutinhos que eu elenquei alguns versículos aqui para a gente refletir junto e meditar. 21. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, que furto é esse? Não é o roubo. O que está sendo furtado aqui? Todo mundo aqui sabe a diferença de roubo e furto? Qual a diferença? Quem pode explicar a diferença de roubo e furto? Furto é pegar escondido. O furto você não vê. Pessoa te roubou, quando você viu, chegou em casa, já era. Você foi furtado. Agora o roubo, o cara chega com o revólver na sua cara. Perdeu o Playboy. Então, o furto é quando eu faço escondido. Então, lá, você viu a pornografia, mas você fala, aquele irmão ali adulterou. Você está furtando, irmão. Você se sente mais crente porque você não teve o seu pecado explícito. Você aponta o irmãozinho, aquele irmãozinho é indigno, mas o seu celular é digno. Essa foi forte, né? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrilégios? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Você se gloria por você ser crente, porque na sua igreja é tudo perfeito, mas você corta o cabelo. Versículo 27. E a incircuncisão que por natureza ou se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti pela letra,
e circuncisão, és transgressor da lei. Paulo está falando, judeu, você não consegue cumprir a lei em hipótese alguma. Você se torna o pior de todos os bandidinhos. Por que eu chamei a atenção nesses versículos mais pesados de Romanos 2? Quando Paulo quer mostrar a graça, ele aponta o dedo na nudez, falando, você é imprestável. Gente, nós vamos estudar alguns capítulos de Romanos, mas não vai sair disso. Paulo, quase morto, gritando para judeus e gregos, vocês não prestam. Esqueça esse negócio de que, seguindo leis e regras, você vai ser salvo. Escolhe o capítulo, põe na mesa, que você vai ver o mesmo assunto. Ainda bem que Paulo estava preso, né? Senão não tínhamos esse livro riquíssimo, né?